O mês de abril, para nós espíritas, em especial nesta fase, especificamente no dia 18 de abril, comemoramos o lançamento desta obra, a obra que de fato apresenta ao mundo essa doutrina. Mas para que nós possamos fazer uma certa homenagem ao Livro dos Espíritos, precisamos fazer algumas colocações que vão nos remeter às nossas raízes da tradição judaico-cristã, para que venhamos a perceber determinados detalhes importantes. E o porquê damos tanta atenção a este livro, as revelações das quais nós já ouvimos falar, começa nessa nossa tradição, na figura de Moisés, que apresentando o Decálogo, lançava um desafio àqueles que o seguiam, a entrarem em contato, entre aspas, com a vontade divina. Porque ali era dado àquele povo, àquela época, a compreensão mais profunda da realidade desse Deus único, e que nós não nos encontrávamos na terra à deriva, sem termos um comportamento que esteja de acordo com leis que regem o universo. É imperioso lembrar que aquele período, comparado com esse momento que nós vivemos, havia inúmeras limitações, em especial no campo da ciência, que esta ainda oficialmente não existia, para entender determinados meandros e as letras pequenas desta lei, de tal forma que conseguisse ter uma fé raciocinada. Não obstante, a verdade era posta, e pela necessidade que havia do período, havia uma mescla para a contenção daquele grupo social, do que era a lei divina e do que era a lei civil. Mas podemos dizer que no momento em que aquelas pessoas entravam em contato com o Decálogo, eles passavam a ter uma perspectiva, uma visão de vida diferente, que fazia com que se distinguisse dos demais povos que eles conviviam. A sua pauta de conduta era outra, porque agora a fé estava baseada no entendimento daquelas leis. Repito, que naquele momento se misturavam as leis divinas, morais, com as leis civis da época. Passado todo o período, é indiscutível que nós conseguimos perceber com bastante clareza o grande número de ritualísticas que o povo judeu adota ao longo da sua própria história, e que repercute até os dias de hoje, e em nenhum momento aqui há críticas, mas só para entendermos que havia agora uma cultura já estabelecida daqueles que viviam aquela religião. A tal ponto que muitas vezes ouvimos eles dizer que o judeu não se faz, o judeu nasce. A segunda revelação, ela vem na figura indiscutível de Jesus de Nazaré, que nasce no seio dessa tradição. Mas agora, ele vai apresentar um cenário um pouco diferente, porque ele começa a distinguir o que é a lei civil da lei divina trazida por Moisés, e abala as estruturas daquela crença, porque estavam muito mais preocupados em combater o que ele trazia do que averiguar de fato, em essência, que as suas lições não entravam em choque com aquilo que Moisés trouxe. Mas há algo muito importante que devemos perceber nessa segunda revelação, é que todos aqueles que caminharam com Jesus num primeiro momento bebiam da mesma tradição. E não obstante, pouco a pouco, foram se libertando daquilo que era a alegoria, para viver de fato uma compreensão mais profunda, porém, da mesma forma daqueles que seguiram a primeira revelação, e aqueles se diferenciavam dos demais,
aqueles que agora viviam a mensagem de Jesus passavam a ter uma vida pessoal diferente da que tinha e, obviamente, distinta daquele contexto que se apresentava, que estava baseado nos dois grandes grupos, do qual o primeiro deles, os judeus, e os demais chamados gentios, que eram representação de todas as outras etnias e crenças. O cristãos, vamos adotar esta palavra, que vem posteriormente a Jesus, esse termo, ele era conhecido exatamente por aquilo que ele apresentava no seu contexto de cotidiano, mostrando que agora ele se pautava de acordo com aquelas orientações vividas pelo seu mestre, o Mestre Jesus, que, repito, era judeu de nascença, que trazia as tradições, mas que agora mostrava que o caminho não era uma questão de uma obediência fria a determinadas ritualísticas, mas, acima de tudo, essa conexão da consciência, porque essa consciência divina se expressa através da nossa e do comportamento que exigia daquela mente que atingiu a lucidez uma conduta distinta daquele povo que ali se encontrava. Ele não era conhecido pelo que ele apresentava em palavras, mas, acima de tudo, pelo que ele elegia na própria vida, na convivência da sociedade. E, por conta disso, todos nós sabemos que a história é enfática em mostrar que os cristãos, ao longo do tempo, sofreram perseguições. Porque no meio da escuridão, quando se acende a luz, nós sabemos que a luz incomoda. E muitas vezes, ao invés de nós passarmos a fazermos parte da luz, preferimos tentar jogar a pedra para ver se tenta apagar a lâmpada. E isso acontecera naquela época. Mas percebamos que as imagens são sempre as mesmas, da porta estreita, dessa necessidade que o indivíduo tem ao de fato entender aquela mensagem. E ali, naturalmente, transforma-se a tal ponto que as grandes figuras que nós admiramos do Evangelho, todas elas, sem exceção, passaram por um processo que ainda hoje recebe o nome, no meio cristão, de conversão. As pessoas viviam de uma forma, abandonam a velha forma e agora convertem-se ao cristianismo. Porque não era uma questão de crença, era uma questão de vivência. E nós iremos perceber que o primeiro grande impacto que nós teremos, ou discórdia que vai acontecer nesse movimento cristão nascente, é quando, pela necessidade, por conta das perseguições iniciadas por Saulo de Tarso, a igreja começou a sofrer forte pressão dos judeus e tiveram que, de alguma maneira, a adaptar para que as portas da igreja de Jerusalém se mantivessem abertas. Numa dessas viagens de Simão Pedro, agora visitando a igreja nascente de Antioquia, nós vamos lembrar a situação complexa que acontece quando agora o antigo perseguidor apresentava-se como o verdadeiro arauto do Evangelho, lutava pelo povo gentil, exatamente por aquelas outras culturas que começavam a entrar em contato com essa verdade do Evangelho que liberta, recebe a figura de Pedro com alegria, do qual Pedro então agora passa a conviver com aqueles, mas recebe uma carta junto a 3 pessoas que vieram da igreja de Jerusalém. E ao ler a carta, modifica a conduta junto aos gentios que faziam parte da igreja de Antioquia. Vale lembrar que essa igreja, apesar de não trazer na sua raiz essa tradição judaica, porque ela já era fruto dos gentios, da pregação de Paulo de Tarso aos gentios, era uma igreja cujos fenômenos aconteciam ao ar livre, na frente de todos. E num momento bastante complexo, em que Paulo de Tarso, incomodado com aquela conduta que havia sido modificada pela carta e pela presença dos irmãos que vinham de Jerusalém, a mudança de Simão Pedro, numa noite de estudos como essa, Paulo de Tarso então apresenta a sua queixa publicamente sobre a figura de Pedro, que não concordava e que não estava satisfeito com a mudança de comportamento dele com os gentios. Porque, de fato, a grande discussão que havia vigente à época era se o gentio deveria ou não fazer a circuncisão. Paulo, por sua vez, doutor da lei que fora,
compreendendo a atitude, muitas vezes, venal dos doutores da lei, agora defendia de que Jesus Cristo por si já libertava, não necessitando de nenhum tipo de ritualística. E assim feria diretamente essa questão frente à presença de Simão Pedro e os demais que estavam na igreja de Antioquia. Imaginemos a dificuldade desse momento. Simão Pedro, convocado para fazer o comentário sobre o Evangelho, criou-se aquele clima, porque de um lado encontrava-se Tiago em Jerusalém, com os seus esforços para a manutenção da própria igreja frente à perseguição do Sinédrio. Simão Pedro, então, levanta-se e passa na mente dele esses fatos. A importância da figura de Tiago, o sacrifício que ele fazia para dar aquele jeitinho, de tal maneira que as portas não fossem cerradas lá em Jerusalém, comprometendo o trabalho desse cristianismo nascente. E ao mesmo tempo lembrava do esforço incomum do qual ele conseguia compreender da força de Paulo de Tarso em agora deflagrar a bandeira do Evangelho por toda aquela região. E podemos até dizer que nós devemos à figura de Paulo de Tarso a crença que chega até nós. Então ele agora estava dividido e com muita sabedoria. Ele supera o interesse pessoal e com muita humildade lembra a todos os presentes que ele próprio havia negado Cristo por 3 vezes. E naquele momento ele precisava da oração de todos que ali se encontravam para que ele não agisse de forma equivocada e de alguma maneira prejudicasse esse movimento. Emmanuel vai comentar que essa atitude fora importantíssima, porque de alguma forma ele serenou aquelas emoções. Porque caso contrário, corria o risco desse cristianismo nascente vir a sucumbir de alguma forma. Passado esse período, perceberemos que mais adiante, esse evangelho que seria a proposta de libertação dos indivíduos, começa a sofrer apêndices de doutrinas pagãs, criando ritualísticas dentro desse ensinamento. E podemos afirmar que surge as igrejas tradicionais, em especial a Igreja Católica, que traz como origem no seu nome universal, católicos quer dizer universal, mas que lamentavelmente ao longo do tempo ela vem adquirindo esses apêndices, de tal forma que vamos observar muito do paganismo em suas tradições. Aqui, repito, não vai uma crítica, eu sou católico de nascença espírita por opção. Eu fiz primeira comunhão, eu fui batizado, vá lá que eu não tinha vontade, mas passei. Então aqui não vai em momento nenhum nenhuma crítica, isso é uma constatação histórica. A condição da roupa, o altar e tantas outras situações que nós observamos são fruto desses apêndices que foram colocados. Não obstante, perceberemos que há um norte dentro dessa estrutura. Passado os séculos, vamos chegar ao período dessa terceira revelação. E é indiscutível que a história nos aponta também que o povo exaurido de determinadas exigências e da comunhão dessas religiões tradicionais junto ao poder temporário humano político fez com que houvesse um grande descrédito, de tal forma que naquele período em que vai surgir a doutrina espírita, o pensamento materialista ele já se encontrava em toda a Europa, infiltrado por vários ideólogos que agora não nos cabe aqui estar apresentando, mas que mais uma vez essa espiritualidade vai apresentar. Quebra-se o silêncio dos túmulos. Allan Kardec, na verdade professor Rivaio, é convidado a entrar em contato com aqueles fenômenos das mesas girantes. E no dia 18 de abril de 1857, era apresentado à humanidade o Livro dos Espíritos, do qual nós buscaremos de alguma forma fazer uma síntese da importância desta obra e o que de fato ele deve representar para os espíritas. Porque o Espiritismo, indiscutivelmente, relembrando as mensagens de Jesus como ele havia prometido aos apóstolos lá na famosa ceia, antes dele ser preso, ele disse que enviaria e pediria ao Pai que seria enviado um Consolador, que iria relembrar as suas lições
e apresentar-se e estender o entendimento a tal ponto que nós ousamos dizer que Moisés fala sobre a lei divina do que não fazer. Não roubarás, não matarás. Jesus era o que fazer. E agora a doutrina espírita chegava apresentando o como e o porquê fazer. Porque chegamos naquele período e os espíritos trazem as informações exatamente no período em que a ciência já nos dava a possibilidade da sonda da investigação. Coisa que no período de Moisés, bem como no período de Jesus, era difícil investigar este como e o porquê, porque não haviam ferramentas para que pudéssemos refletir, inclusive na maturidade filosófica. Então vejamos que o pensamento vigente era um pensamento materialista, mas muito mais por revanche de tudo o que havia acontecido em relação às religiões tradicionais. E, indiscutivelmente, somado com o agravo desses pensamentos materialistas, a tal ponto que Allan Kardec vai dizer que o grande inimigo da doutrina espírita ou cristã não são as outras religiões, mas o materialismo. E ele lança essa obra. E essa obra apresenta essa página, ou melhor, existe à frente, na hora em que você vira a primeira capa, a gente vai apresentar o que está aí escrito. Como eu sabia que ia ter dificuldade lá atrás, eu fatiei. Para que a gente pudesse compreender, e repito, a importância e alguns detalhes que serão muito válidas para nós espíritas, porque esse sentimento de revanche, de alguma forma, ele ainda persevera em muitos espíritas, porque acreditam que como a doutrina espírita ela vem a seu turno relembrando a Jesus, acha que pelo fato de não termos a figura de uma classe hierárquica dentro da sua estrutura religiosa, não há princípios bem estabelecidos, tornando-se então uma doutrina flexível para que outros conhecimentos possam lhe ser agregados, o que não é uma realidade. A doutrina espírita, ela traz os seus fundamentos muito sólidos, de tal maneira que ela, na verdade, deve servir ao espírita para que ele enxergue as outras teses pela ótica do espírito. E os seus conceitos, então, são genuínos, porque só encontraremos os conceitos espíritas dentro da doutrina espírita. Mas, Alisson, eu já vi que os budistas, os hinduístas, eles gostam, eles acreditam em reencarnação. Sim, à moda deles. E quando eu falo a moda deles, repito, aqui não há crítica. Eu estou dizendo que há uma forma estabelecida que eles acreditam, que é diferente da tese espírita. Quando nós discutimos igualdade social, e isso gera um desconforto muitas vezes, a doutrina espírita ela tem um conceito genuíno, que é só dela. E aí, às vezes, nós ficamos lutando, querendo buscar esses conceitos do mundo para agregar a ela, quando, na verdade, é o conceito da doutrina que deveria com que a gente modificasse os conceitos do mundo. Então, começa a obra, escrito lá em cima, falando de uma filosofia espiritualista. Porque nós temos aquele período. E parece que é cíclica a história, e nós sabemos que de fato ela é, e até isso a doutrina espírita ela mostra porque ela é cíclica, porque os espíritos de hoje não são diferentes dos espíritos de ontem. Então ela é cíclica porque nós repetimos os erros, os nossos equívocos de pensamento. E como o pensamento dominante no período era uma filosofia materialista, ele agora apresenta para a humanidade dizendo que ela é uma filosofia espiritualista. E a filosofia espiritualista, ela parte do princípio que existe algo além da matéria. Então todos aqueles que forem ler a doutrina espírita já sabem, porque não tem como ser espírita se não acredita na vida após a vida. É a base. Era a filosofia espiritualista sendo o contraponto da doutrina materialista da época. E na doutrina materialista nós sabemos que diante de alguns problemas, tais quais fortes crises financeiras, onde a vergonha nos abate e o orgulho não permita que a gente levante a cabeça, quantos não acreditam que a vida se encerra na hora em que você encerra a própria existência? E aqui isso não acontece.
porque já fala de que há essa vida após. Mas não esqueçamos que a doutrina católica, a doutrina protestante, a doutrina hinduísta, a doutrina budista, as religiões afrodescendentes ou afro-brasileiras, como queiram, todas elas são espiritualistas, porque todas acreditam na realidade do espírito e na vida após a vida. Então, de forma geral, é uma doutrina filosófica espiritualista. E a filosofia, porque ela é um convite do indivíduo a conhecer aqueles conceitos e a debruçar-se. Porque o exercício da filosofia não é outro. Não adianta agir como espírita decorando essa obra ou as demais, porque se ela é uma doutrina filosófica, ela convida o indivíduo a ler, a compreender a resposta e, acima de tudo, a refletir sobre as consequências da informação que está sendo trazida ali. Ela não é uma doutrina pronta, vamos dizer assim, por conta disso. Porque ela faz com que o indivíduo reflita e agora ele consiga aplicar no seu cotidiano. Porque não é uma doutrina que vai nos levar a algo místico. Pelo contrário, desmistifica, apesar de encontrar várias pessoas místicas no meio espírita. É um paradoxo, mas é real. O segundo ponto que nós gostaríamos de apresentar, que parece algo tão singelo e tão óbvio, mas que acreditemos não é, porque o título ele é muito importante para nós. Ele se apresenta como sendo o Livro dos Espíritos. Alisson disse, eu já sei. Pois bem, se o Livro dos Espíritos, a informação que é válida, as possíveis alterações que se um dia tiverem que ser feitas, não serão pelos encarnados, porque a obra não é de pessoas que estavam na Terra naquele momento. Não eram conceitos que foram trabalhados em nossa mente, porque tem pessoas que dizem assim, por não conhecer o histórico da doutrina espírita, dizem, Allan Kardec teve contato com a doutrina budista, e por conta disso ele era reencarnacionista. Falso. Kardec era um cientista cuja sua base religiosa familiar era católica, sua base familiar, ou sua base educacional com Pestalozzi fora protestante. Mas ele não era vinculado a nenhum dos dois, ele estudava, ele tornou-se um cientista, apesar de ter a sua base moral muito bem calcada nesses fundamentos. Então não foi Kardec que pensou em espiritismo. Nem ele sabia. Kardec era espírita? Nunca foi. Tornou-se depois. Ele fora convocado, então os espíritos disseram a ele, através de médiuns diversos, que eu não irei entrar no mérito agora, porque já já a gente vai ver isso nessa introdução. Então, para que nós estejamos atentos, nós espíritas, já que estamos com o tempo de estrada, e outros que estão chegando na doutrina agora, o Livro é dos Espíritos. Ouvimos pessoas, lamentavelmente, que propõem, dizendo que essa obra ela está ultrapassada, é uma prova concreta de que esses indivíduos não estudam o livro como deveria como se estudar. Porque não usam da ferramenta filosófica, querem respostas prontas, para que decorem e apresentem-se talvez em público ou nos seus pequenos públicos pessoais, mostrando uma quantidade de intelecto, como se isso diferenciasse. Quando iremos perceber que do próprio lado moral da doutrina precisamos vivê-la, tal qual Cristo solicitava àqueles que o conheceram à época. Então não acreditemos em determinadas colocações que modificam aquilo que está na base, porque o livro, repito, é dos Espíritos. A informação é deles, os conceitos são deles, não são dos espíritas. Porque muitas vezes nos sentimos impactados com determinadas colocações que buscam nos tirar da zona de conforto. Mas quem olha para Jesus e, por exemplo, vê o encontro dele com Maria de Magdala, vê o quanto ela teve que sair da zona de conforto dela para tornar-se uma cristã verdadeira. Não será diferente para o espírita que, ao invés de beber da fonte apenas dos romances, que é ótimo, romances de médiuns sérios, de espíritos
sérios, bebem dessa fonte. Mas para que a gente aprenda a discernir, é preciso aprender com eles. Então, que possamos, nesse primeiro instante, já entender a profundidade do que é o livro dos Espíritos, porque é uma informação direta. Moisés recebera, Jesus apresenta-se para a própria comunidade da época, e a seu turno o Consolador não vem na figura de nenhum indivíduo, ele alastra-se através de vários médiuns de várias regiões, e que Allan Kardec agora começa a organizar. Contém os princípios da doutrina espírita, não sei se dá para ver, mas está aqui embaixo. Contém os princípios da doutrina espírita. Opa! Espera aí. Contém os princípios da doutrina espírita, então, peraí, se eu acredito só em reencarnação, eu sou espírita? Não. Porque o budista acredita, o hinduísta acredita, e muitos outros acreditam, mas não são espíritas. Há princípios bem estabelecidos, que vão desde os fundamentos do como, lembram? Que o espiritismo agora é o como e o porquê. Há princípios. Aí a gente olha para Moisés e a gente vai lembrar que o decálogo fez com que aquele grupo de pessoas modificassem a sua conduta perante aquela sociedade dos demais. Olha que interessante. As revelações vêm trazendo princípios dos quais falam das leis divinas que são imutáveis. A lei que vale hoje, em termos de lei divina, ela vem desde antes. Se alguém achou que eu ia dizer que vem desde aquela época, é mentira, vem desde antes. Porque o planeta Terra é só mais um dentro dessa grande criação, que é o universo. É a mesma, não muda. Então, na hora em que coloca aí os princípios, contém os princípios da doutrina, os fundamentos, os princípios, eles não mudam. Então, Alisson, quer dizer que se eu quiser trazer uma nova verdade de princípio para a doutrina espírita, eu posso? Não. O mundo pode apresentar as suas transformações, no seu campo social, no seu campo individual até, mas os princípios da doutrina são imutáveis. Tal qual os princípios morais do Cristo também são imutáveis. Olha que beleza. Então quer dizer que eu só me torno espírita de fato, eu só posso usar esse termo espírita se eu conheço pelo menos e busco viver esses princípios. Senão eu sou um simpatizante. Eu sou um reencarnacionista. Mas eu não sou espírita. É interessante isso na época em que eu conheci o espiritismo. E de fato foi nesta casa. Viemos eu, a minha irmã, que é a do meio, e veio meu primo para a casa de Francisco de Assis. Eu logo me identifiquei. Quando eu olhei para aquilo ali, disse, rapaz, como pode uma doutrina dessa que fala tudo que eu acredito? Eu saí logo me denominando como espírita, porque aqueles princípios me falavam diretamente. Minha irmã era uma espiritólica. Vocês conhecem a espiritólica? E ela dizia nas nossas reuniões de juventude na época. E para quem não sabe, o primo era ateu. Olha que trio formidável. Que beleza, hein? Para quem está curioso quem é o primo e quem era o ateu, quem conhece Edmar da evangelização, coordenador do DIGE, era ele, tá? Hoje é um dos nossos coordenadores do Departamento de Infância e Juventude, está ali sentado. Vejamos que interessante. Então minha irmã dizia nos grupos das reuniões ainda, mas também de uma maneira muito honesta. E isso é importante. Ela dizia, eu não tenho coragem, eu não me sinto confortável ainda em dizer que eu sou espírita, eu sou espiritólica. Que era metade espírita e metade católica. Que ela teve uma formação católica muito forte. Ela sim ia para a igreja, deitava no altar, era uma coisa assim fantástica. E ainda existem os espiriélicos, que são os espíritas evangélicos, né? Mas são simpatizantes. Respeitamos a todos, mas sejamos de fato honestos com nós próprios, porque isso é muito importante.
Porque na casa de Francisco, na doutrina espírita, nós não nos preocupamos em converter ninguém, em querer saber da religião de ninguém. Não estamos preocupados com isso. É algo que vem de dentro para fora. É uma identificação. Fala mais alto. Nós queremos, de fato, aprender a servir, independente de quem venha. Esse é o nosso papel. Então, os princípios são bem estabelecidos. Nós não temos como fazer apêndice. E na continuidade da frase ele diz, apresentam os princípios da doutrina espírita, fala sobre a imortalidade da alma. Conceito genuíno. Mas Alisson, genuíno? Mas você não disse que as religiões tradicionais também acreditam? Diferente. Porque as religiões tradicionais dizem que quando nasce a criança, o espírito nasce ali. O mundo original não é o mundo dos espíritos. O mundo original é quando você nasce. A doutrina espírita traz a novidade. Naquele período do pensamento materialista diz, nós somos espíritos. E já chegamos na Terra com a bagagem prévia. E a beleza disso é que essa vida, ela não é a principal. E ele vai comentar nesta obra que pode, inclusive, nem isso aqui existir ou ter existido, que não iria comprometer a realidade de todos nós de espíritos. Porque nós viemos de lá. Desde a origem. E aí ele vai falar sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Saímos da mão do Criador simples e ignorantes, todos iguais. Da mão deste Criador, por isso tem tanta lógica em Jesus falar que Deus é Pai de todos. O que nos abre uma perspectiva muito ampla, profunda ao mesmo tempo, que talvez para aqueles que gostem de refletir, e nós gostamos de repetir muito isso em palestras, de entender que aquele que se veste de bomba e se explode no meio de todos, em nome de Alá ou de qualquer outro Deus, foi colocado por esta lei divina lá. Então ele não pode ser diferente e está sob leis distintas, porque Deus o ama tanto quanto ama qualquer um de nós. Olha que beleza. E que quando a nossa experiência terrena se encerra, não se acaba. Não estamos distantes dos nossos entes queridos. Porque ele fala imediatamente após dessa natureza e suas relações com os homens. Relações de quem? Do mundo espiritual, do mundo de origem. Olha que beleza. E essa relação, de forma muito peculiar, vai apresentar a tese que esta relação pode ser positiva ou esta relação pode ser negativa. Não, Alisson, é sério? Pode ser negativa a relação dos espíritos com os homens? Pode. Ao longo do tempo ganharam o nome de demônios. A doutrina espírita desmistifica e apenas apresenta como espíritos criados iguais a nós, que estiveram conosco em outras experiências, e que já que não conseguimos viver a lei máxima, que já se estabelece desde o Velho Testamento, em Deuteronômio e Levítico, do amar a Deus e ao próximo, como se ama a si, porque isso está no Velho Testamento, não é do Novo, é importante que se diga, Jesus só repete que já estava lá. Quando nós não conseguimos viver essa realidade, nós nos magoamos. Quem de nós aqui presentes não temos ou já tivemos uma mágoa de alguém? Quem de nós hoje ainda não tem dificuldade com determinadas pessoas? Deseja... Não quero desejar assim. Eu não posso desejar assim. Mas me dá uma vontade de vez em quando. Aí a gente sai dessa fase e vai para a fase de que diz assim, tu viu o que aconteceu com fulano? Aí você lá na intimidade diz, para fora você diz, rapaz, que situação, né? Por dentro, bem que merecia. As fases são as nossas gradações. Olha que beleza. E essas relações, elas se perduram na espiritualidade, porque, vamos lá, se a vida não acaba, porque fala ali da imortalidade da alma, os nossos afetos e desafetos permanecem. É só usar lógica. O que é essa lógica? Filosofia espiritualista.
É a ferramenta da filosofia. Não é só a imortalidade pela imortalidade. É compreender que aquele meu inimigo que eu quero que ele se acabe, ele só tirou a vestimenta. Ele passou para o lado de lá. Vejamos quão profundo é a doutrina. Conceito básico da primeira página. E talvez se não for ele, mas for eu que for para o outro lado alimentando esse sentimento, é muito provável que se eu não aprender a perdoar, esse sentimento me corroa do lado de lá ao ponto que eu quero encontrar aquele irmão que eu deixei no caminho. Ou então, se eu estou muito preso a determinados hábitos e eu não consigo me libertar deles aqui porque há uma relação com os homens. Rapaz, eu gosto tanto de café. Eu me tremo todinho quando eu não tomo. Eu já estou com crise de abstinência. Desencarna. Quem é que tem vontade? Vocês sabem, não? Na doutrina espírita, não é o corpo. O corpo é só a expressão do pensamento. Quem pensa? O cérebro. Não, o cérebro decodifica. Quem pensa? O espírito. Alisson, quer dizer que se eu sou viciado no café, é o espírito? É. Não é possível? É. Aí a gente pensa sempre nos alcoolistas, que de fato impregnam, desestruturam o corpo físico, mas há uma relação direta do corpo com o espírito. Chega do lado de lá, agora para comemorar que eu desencarnei, eu quero... Exatamente. Não consegue. Eu preciso de alguém. Eu vou atrás de quem? De quem bebe. Então eu quero um parceiro. Se for meus parceiros que já era do homem, eu já aproveito. Ou então, coisas que já não acontecem mais aqui, que nós conhecemos casais, é meu, mas é meu mesmo. Marido, minha mulher, desencarna. Eu não vou continuar essa parte não, é melhor eu pular. Né? É melhor eu pular. Porque aí você vai ver a pessoa com outra, talvez, reconstruindo a vida. Você diz, opa, tu lá, você é casada. Ou eu aqui. Porque a gente não se preparou. Mas, Alisson, eu ia para o Jeff a semana inteira. Mas a gente não está vindo aqui bater ponto. A gente vem conhecer os princípios para mudar. Porque quando a gente conhece a Cristo, há uma tendência do próprio indivíduo querer a mudança, porque ele começa a perceber que essa realidade ela é imperiosa na nossa vida. Agora é fácil? Nunca foi. Por isso ele dizia, toma a tua cruz, renuncia a ti mesmo, aos teus desejos, a essa tua vontade, de achar que a vida é só essa experiência. E aí a doutrina esclarece, olha o que ele continua, suas relações com os homens, as leis morais. As leis morais é exatamente fazendo parte dos princípios, porque tudo isso aqui faz parte dos princípios da doutrina. Então eu não posso viver a vida na terra do jeito que eu acho. Alisson, eu vivo, existe até uma música popular que nós não iremos solfejar, mas que ela diz, deixa a vida me levar. E não é isso. Porque nós não estamos na terra de férias. Nós estamos na terra no processo dessa aprendizagem, para o autodescobrimento e perceber que nós saímos da mão do Criador, simples e ignorantes, e que vige em nossa consciência as leis. E que enquanto a gente não acessa a lei, eu vou viver mais o instinto do que a lucidez. E na hora em que eu vivo mais o instinto do que a lucidez, é óbvio que nós iremos escolher aquilo que nos toca nos desejos e nas sensações. E quando eu vivo dessa forma, eu me impregno cada vez mais de materialidade. De tal forma que quando eu desencarno, eu quero estar aqui e não me reconheço como espírito. E sofro com isso. Olha que beleza são os princípios da doutrina. Então foi estabelecida as famosas leis morais, que se encontram no livro dos Espíritos. Todas aquelas de Moisés, que Jesus exemplificou, agora encontram-se destrinchadas como se faz na anatomia, dividida em pedaços para que a gente leia e compreenda. Porque, repito, se Moisés era o que não fazer e Jesus o que fazer, a doutrina nos entrega pronto o porquê fazer. Porque a gente sabe que o resultado
da vida presente não é nada mais, nada menos do que as nossas escolhas enquanto estamos encarnados. Porque esse conceito espírita também ele é fantástico. A vida atual, a atual existência, ela é um ponto de intersecção, ou melhor, uma zona de intersecção da existência passada, ou melhor, das existências passadas e a existência futura. Alisson, por que você usou o termo no plural das vidas passadas? Porque Deus, em sua misericórdia, e aqueles que trabalham a nosso benefício nas relações positivas dos espíritos para com os homens, veem quais são as nossas possibilidades para que a gente acerte quando a gente reencarna. Ninguém está aqui para errar. Emmanuel diz que a providência divina não desce conosco para errar. Olha que coisa linda. Emmanuel diz que a providência divina não desce conosco para errar. Ou seja, ninguém desceu para ser um traidor. Judas não desceu para estabelecido para trair Jesus. Fulano não desceu para matar Cicrano. Nós descemos para dar certo, para aprender e seguir no processo evolutivo. Olha que beleza. Alisson, tem certeza? Tu conhece minha família? Não. Mas a lei, ela é uma só. Porque essa vida presente, repito, é a zona de intersecção. Todo mundo lembra da matemática, né? Grupo A, no meio o grupo B. Quando o grupo A e o grupo B se juntam, fica ali no meio a zona de intersecção. O símbolo das Olimpíadas. Aquele meiozinho dos dois aros é a zona de intersecção. Eu sei que matemática é uma coisa que todo mundo gosta, né? Aquilo do meio é a zona de intersecção. Então nós estamos vivendo já o ontem. Então a vida presente já é reflexo, mas tem um detalhe. Eu já estou desenhando a vida futura. Olha que beleza, por isso que ele diz, ó, os princípios. Suas relações com os homens, as leis morais, que é o nosso norte. Mas Alisson antes não podia, agora pode. Não, agora pode é coisa da sociedade. A lei divina continua com a porta estreita. Mas não é o que todo mundo diz. É por isso que a gente está aqui, passando por essa condição de a vida futura e o porvir da humanidade. Quando a gente olha assim na perspectiva, vamos ser honestos, vamos ser sinceros conosco, quando a gente olha para esse futuro, o que é que a gente acha? Não me venham dizer que vocês estão olhando para um futuro feliz, que está complicado o negócio. É guerra, é confusão, ninguém respeita corpo, ninguém respeita mais velho. Todo aquele que assim, rapaz, o negócio está difícil. Mas a doutrina espírita, mais uma vez, vem de forma genuína e diz o seguinte, calma. A lei é de evolução. O planeta está saindo de uma zona inferior para algo superior. Não pode. Pode, porque ninguém faz uma obra e durante a obra a casa está limpa. Quando a gente faz uma reforma em casa, a gente quebra tudo, é pó, é poeira. Quando depois de limpa ainda tem poeira, que vai sedimentando com o tempo. Nós estamos exatamente passando o período da transição, indo para um caminho de regeneração. Está aqui, ó, o porvir da humanidade. Isso aconteceu com outros planetas, vai acontecer com a Terra. Mas se Deus é soberanamente justo e bom, é dado a todos nós, espíritos, a oportunidade de voltar para esse palco terreno, para termos as nossas chances, para depois a gente não dizer, mas rapaz, Deus não me deu a chance de reencarnar nesse período. Estava eu numa zona de sofrimento. Se eu tivesse reencarnado, eu tinha agora seguido as leis divinas, as leis morais. Não. A espiritualidade superior traz esses espíritos, apresenta a possibilidade da reencarnação para que se ajuste a lei, a tal ponto que Jesus, lá atrás, vai dizer no sermão profético, e este período seria marcado por, de alguma forma, todas as portas abertas. E que até os escolhidos, se não estiverem atentos, seriam levados de roldão. Está lá no sermão profético. E a doutrina espírita agora explica com detalhes como isso acontece. Nessa migração dos espíritos, porque há muitas moradas na casa do Pai. Olha o universo, quantos planetas, quanto de vida. Ah, Alisson, eu sou espírita e não acredito em reencarnação. Deixa eu dizer uma coisa. No início do movimento espírita isso aconteceu. O espiritismo ele tem um momento nascente também na Inglaterra,
E os espíritas da Inglaterra acreditavam na comunicabilidade, nesta relação, mas não acreditavam em reencarnação. Interessante isso, né? E lá na frente, quando Kardec traz a obra, essa condição modifica e eles passam a entender que, de fato, a reencarnação precisa estar ali para fechar com chave de ouro todo o entendimento. Então, esse porvir da humanidade, na perspectiva espírita, ela é altamente positiva. Não obstante, será o quanto mais rápido para nós individualmente, quando a gente conseguir estabelecer na nossa própria intimidade essa realidade divina. O que é outra beleza. Eu não preciso ficar atado à terra, eu posso, por mim mesmo, buscando e adotando esse padrão da lei moral na minha vida, conseguir me desvencilhar e seguir adiante o processo evolutivo. E ele continua. Segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com um concurso de diversos médiuns. Allan Kardec, preocupado porque percebia na sua perspicácia de cientista que havia influência do médium nas informações, ele desenvolve um modelo matemático para que a influência do médium não fizesse com que as respostas estivessem maculadas com as próprias experiências. Porque quando a gente tem um pensamento prévio sobre alguma coisa e a gente diz, pessoal, vamos fazer uma redação sobre Deus. Em especial aqueles que não são espíritas, que estão chegando pela primeira vez. O que será escrito sobre Deus é a experiência pessoal do indivíduo que escreve. E Allan Kardec queima a mente, os neurônios, pensando em como fazer. E ele desenvolve um modelo matemático, numa equação dos cálculos das probabilidades e análise combinatória, mostrando que se ele tivesse um N acima de 11 médiums, que não se conheciam entre si, porque na época não tinha rede social, né? As perguntas que eram feitas e as respostas que eram dadas, dificilmente, se elas fossem iguais em sua essência, dificilmente poderia ser o pensamento do médium. Porque seria muito difícil 11, vamos botar 12 médiums, países diferentes, recebendo a mesma pergunta da mesma essência de resposta. É como se nós pedíssemos às pessoas daqui, que não são espíritas, que nos dessem um conceito de Deus e todas as pessoas escrevessem a mesma coisa, sem filar. Isso é importante. E esse modelo ele utiliza, por isso ele coloca com o concurso de diversos médiuns e os espíritos superiores que posteriormente se apresentaram. Olha que beleza. E aí as pessoas dizem, mas eu acho tão estranho quando eu escuto no Evangelho falando sobre castigo, por exemplo, o Espírito comenta e diz que se fizer assim o assado será castigado. E a doutrina espírita não fala de castigo. É a prova concreta de que aquele Espírito que está escrevendo de fato era quem era. Porque muitas vezes iremos ter pessoas como Santo Agostinho, católico, que traz a sua linguagem do mesmo período. E, obviamente, nos trazendo a ideia do que significa a palavra castigo naquele contexto. E isso nos remete a uma atenção que temos que ter, tanto quanto o nome do livro dos Espíritos, que é a doutrina dos Espíritos. É não interpretar conceitos que nós queremos que se adequem à minha vontade ou ao meu jeito de ver, cortando uma parte e tirando do contexto. A doutrina espírita é um pentateuco, ela inicia com o livro dos Espíritos. É a base, é a pedra angular de fato. É que dará sustentação a todas as outras 4 obras, que nada mais são do que um desenvolvimento das 4 partes que compõem esta obra. Então eu não posso tirar uma frase lá do livro dos médiuns, solta, e dizer, olha aqui, está vendo o que o Espírito está dizendo? E desconectar de todos os princípios. Não pode. Esses princípios, eles não lutam contra si. Eles não se anulam. Pelo contrário, eles se somam. E ao final ainda coloca, segundo os espíritos, os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados, e aí embaixo escreve-se, por Allan Kardec. É ele que organiza, ele recebe as informações, ele não era médium.
não era ele que psicografava, não era ele que fazia psicofonia. Ele recebia as informações, coordenava esses médiuns e estruturava a doutrina dos espíritos e não a doutrina de Allan Kardec. Ele foi só um organizador. Portanto, a doutrina espírita é apresentada naquele período, repito, cujo materialismo estava chegando com toda intensidade, como ainda hoje se encontra, fazendo parte desse momento de transição. A nós nos é dado um roteiro, um livro sagrado, mas que, diferentemente de um processo de uma idolatria vazia, nos convoca a entrar em contato com esse livro e refletir sobre a nossa vida. Não é sobre a da outra pessoa, mas é porque eu sou o espírito que estou relacionado a todas essas leis, sofro influências positivas e negativas, resgato e revejo o meu passado nos dias de hoje, preparo o meu porvir, contribuindo com o porvir da humanidade. Os meus entes que já partiram só voltaram para casa e em breve, mesmo a gente esquecendo, a gente também vai voltar. Não escapa um. Olha que beleza. É a justiça de Deus. É milionário. É indigente. Vai, como o corpo, servir de adubo do mesmo jeito. É a beleza da lei divina. Por isso, a doutrina espírita, ela se torna especial. Não obstante, para nós espíritas, repito, não sejamos este espírita meia sola, que não existe. Que acredita nisso e não acredita naquilo. Mas que se dê a oportunidade de estudar a fundo, porque é uma doutrina filosófica, o próprio codificador, na introdução desta obra diz, uma doutrina desta profundidade não se aprende em dias. É necessário anos de estudo e de reflexão, constante e disciplinado, para que os espíritos que também têm as suas relações conosco, nos auxiliem a de fato compreender. O desafio, segundo, é uma vez compreendendo fazer aquela transformação da conversão, porque nem sempre aqueles conceitos que eu gostaria que fosse a verdade, de fato o é. E às vezes é normalmente aquele conceito que nos atravanca a caminhada e faz com que a gente repita este ciclo das reencarnações por conta das nossas paixões, do qual essa obra também fala. Porque a paixão em si não é negativa, mas para onde ela nos direciona. De tal maneira que nós possamos ter esse encontro com o Cristo novamente. Mas com o Cristo que nos fala agora como fazer, através desses espíritos, que se encontram nesta obra magnífica, brilhante, que nos convoca dia após dia, que utilizemos como hábito 2 perguntas e 2 respostas, talvez para mastigarmos, ruminarmos em nossa mente e percebermos o quanto ela nos convoca à mudança, para que a felicidade e os problemas que nos atingem tão frontalmente mudem de panorama, porque não acontecerá por milagres, mas, na verdade, venham acontecer pela plantação. Porque plantando o certo, colheremos o certo. A doutrina espírita, através desta obra, nos mostra que não somos vítimas da vida. Em nenhuma situação. Somos agentes modificadores da nossa realidade. Que possamos estudar essa obra a fundo. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.